Nós vivemos tempos caracterizados pela insegurança. É um tema atual. Depois que o pecado entrou no mundo, isto tem sido cíclico, este mundo nunca mais foi um lugar seguro. Períodos de mais acalmia, períodos negros da história, da humanidade, de guerras. Mas esta pandemia, que teve o seu início em janeiro de 2020, trouxe consigo algo inesperado. Até o dia 5 deste mês, estima-se que cerca de 265 milhões de pessoas foram infectadas com o coronavírus. Mais de 5 milhões e 300 mil morreram. Se calhar mais, mas o que está contabilizado é um número assim. E isto trouxe dor e luto de muitas pessoas, de muitas famílias. Em março de 2020, março, abril, aqueles meses foram terríveis, em que alguns países enterravam com cidadãos 2.000 e tal por dia. E isso trouxe insegurança. E quando nós pensávamos que as coisas finalmente estavam ultrapassadas, estamos na 5ª vaga, alguns países já estão na 6ª vaga. Eu posso-vos confidenciar que na terça-feira, por exemplo, na minha lista de utentes, eu tinha um certo número, que portanto não vou dizer, e ontem estive a trabalhar de manhã e quando fui ver, para a minha estupefação, eu já tinha o triplo daquilo que tinha na terça-feira. Há uma boa notícia aqui nisto, é que realmente face à vacinação, particularmente devido a isso, os casos não são tão graves. Nesse número daqueles que estão inscritos em mim, nenhum deles inspira preocupação. Alguns estão em sofrimento, não é? Têm sintomas mais ou menos pesados, mas nada que nos preocupe seriamente. Mas isto trouxe também uma insegurança económica. Há quem tenha ganhado com esta crise e que esteja a ganhar com esta crise, sim, sem dúvida. Mas todos nós estamos mais pobres. Se o nosso Estado estiver mais pobre, nós também estamos. E às vezes essa herança pesada não somente terá que ser suportada por nós, mas ser extensiva aos nossos filhos, aos nossos netos. Insegurança. Insegurança económica, e alguns estão a passar necessidades. Há uma insegurança também a nível dos cuidados de saúde. Os cuidados intensivos estiveram a abarrotar aqui há uns tempos atrás. Alguns não podiam aceitar nem mais um doente. E algumas pessoas confidenciaram-me e diziam: mas e se me acontece alguma coisa e eu não tenho lugar lá? Eu vou morrer sem assistência. E isso, infelizmente, aconteceu em alguns países, como no Brasil, em que muitos morreram, pura e simplesmente por falta de oxigênio. E a insegurança foi-se espalhando a outros níveis, e está-se a espalhar a outros níveis. Insegurança mental. Tantos, e particularmente, e nomeadamente jovens, foram afetados psicologicamente por isto. No nosso país, por exemplo, eu tenho dados, nunca se venderam tantos antidepressivos e ansiolíticos como este ano. Nós estávamos preparados para isto. E isto também trouxe consigo outra insegurança, por exemplo, a nível laboral. Há um aumento de pressão a todos os níveis. A exigência que é feita muitas vezes é acima daquilo que é possível fazer. E alguns dizem: não posso mais, mas tenho que poder. Porque se não carregarem esse fardo, e para muitos é um fardo, não poderão pagar ao fim do mês a prestação da casa. E as famílias também são afetadas e foram afetadas por isto. A grande questão que eu coloco é esta: e nós, como crentes em Cristo, discípulos do Senhor Jesus, como é que devemos reagir? Qual deve ser o nosso comportamento em toda esta situação? Que é uma situação que não é teórica, é algo real, é experimentada por tantos.
Acima de tudo, nós temos que ser realistas. Somos cidadãos desta terra, além de termos outra pátria. Mas também temos esta. Nós acreditamos na ciência, na vacinação, para a nossa proteção e também para a proteção dos outros. Mesmo sabendo que pode haver algum aproveitamento nisto. Eu já vou na 3ª dose. E se calhar daqui a algum tempo haverá uma 4ª, a gente não sabe. Insegurança, nós não sabemos. Mas, por exemplo, depois há outras coisas que nos fazem pensar. E vamos uma vez mais ser realistas, com factos concretos. Os certificados digitais é uma necessidade, sim, eu compreendo também. Ainda um dia destes, eu fui a jantar fora e num restaurante tive que apresentar esse certificado, senão eu não conseguiria entrar. É nos ginásios, os funcionários públicos, por exemplo, em França, houve uma correria à vacinação. Porquê? Porque senão não poderiam trabalhar. Eu compreendo isto. Na Áustria, presentemente, quase que não se pode sair de casa se não se estiver vacinado. Mas eu vejo ao longe, e todos nós podemos ver ao longe. É um palco que está a ser montado. E nos bastidores, por detrás da cortina, há uma movimentação espiritual muito grande. Aqui há uns tempos atrás, se nós falássemos nisto, poucos acreditariam. E havia um grande ceticismo quando nós lemos na palavra de Deus, por exemplo, que vai se levantar um homem neste mundo, chamado Anticristo. Ele virá tentando parecer-se com Cristo. Enganando. Ele é como que uma personificação de Satanás, o diabo. Jesus tomou a forma humana, por assim dizer, para que vocês compreendam mais aquilo que eu quero atingir. Essa pessoa será Satanás feito homem, por assim dizer. Tem um objetivo grande e grandioso: ser adorado. Aquilo que ele tentou que Jesus fizesse e Jesus recusou. Ele vai se assentar no templo em Jerusalém, que será reconstruído. E já agora, tudo está pronto para essa reconstrução. É só encaixar as peças, como numa casa pré-fabricada, que é montada lá na fábrica e depois é colocada no terreno. E nesses tempos, haverá inicialmente uma falsa paz, uma falsa segurança, mas páginas tais, ninguém pode comprar nada e ninguém pode vender se não tiver o sinal da besta. Algo parecido, se calhar, com o certificado digital. E o que está a acontecer agora, eu não digo que esse certificado é a marca da besta, longe disso, não tem nada a ver, mas é a ideia e a mentalização que vai passando. E se daqui a 3 ou 4 meses, daqui a 1 ano ou quê, alguém dissesse, se não tiver esse certificado, não pode comprar nem pode vender, o que é que nós faríamos? Já estamos predispostos a fazê-lo. Por isso, o mundo não vai estranhar quando o Anticristo exigir a sua marca para se poder comprar e vender. É uma semente que está a ser lançada. E depois, primeiramente estranha-se e depois entranha-se. E inicialmente nós estranhávamos, mas agora nós depois já não vamos estranhar nada. Melhor, o mundo que não sabe o peso dessa exigência não vai estranhar. E se for preciso irá fazer filas dias e noites seguidas para ter essa marca, para poder comprar e vender, no fundo, para poder sobreviver. E o palco vai sendo montado peça a peça.
Por isso é que, no meio de tudo isto, convém-nos ter os olhos abertos, discernirmos os sinais dos tempos. Jesus disse que nós deveríamos de entender os sinais dos tempos. E isto são coisas que encaixam naquilo que vai acontecer futuramente. E isto leva-nos a uma reflexão, uma tomada de decisões esclarecidas e necessárias. E refugiarmos-nos, se é que há, refugiarmos-nos num porto seguro. Num porto seguro. Haverá algum lugar que aconteça o que acontecer, venha o que vier, nós lá, nesse lugar, estaremos seguros. Haverá esse lugar. E no meio desta insegurança, desta incerteza, nós, aqueles que creem, aqueles que pregam, aqueles que ensinam, sem qualquer margem para dúvidas, sem qualquer receio de errarem, nós podemos proclamar que no meio desta confusão instalada, há um lugar onde a nossa alma pode repousar, onde os nossos medos poderão ser eliminados, onde as nossas dúvidas podem ser esclarecidas. E numa situação idêntica a esta, de crise, de insegurança, o salmista, no Salmo 91, ele escreveu algo que nós podemos aplicar para os dias de hoje, para estes dias de insegurança. E então o Salmo 91, versículo 1 diz: o que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Senhor Onipotente descansará. Eu direi do Senhor, Ele é o meu refúgio, o meu baluarte, o Deus meu em quem confio. Nós, na pessoa do Senhor, temos um refúgio. E ali podemos sossegar as nossas almas, aquietar os nossos pensamentos, descansarmos em Deus. E porquê é que poderemos fazê-lo? Porque Ele promete cuidar de nós. E Ele promete que nada nos poderá acontecer sem a sua permissão. Não há segurança maior. Há uns tempos atrás, eu vi um vídeo de um ateu consagrado, conhecido. E ele dizia: quem me dera poder dizer aquilo que o apóstolo Paulo disse: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quem me dera eu ir a um velório e poder dizer a um pai que vai sepultar o seu filho ainda jovem, eu poder lhe dizer que há esperança, que este não é o último capítulo da vida, que virá um tempo em que ele se vai juntar com o filho que vai enterrar no dia seguinte. Mas eu apenas lhe posso dizer que ele se vai transformar, o filho, num pedaço de carbono, e o pai um dia também, e eu não tenho esperança. Quem me dera ter um lugar seguro, quem me dera ter esperança. Mas nós temos esse lugar seguro. Eu gosto muito daquela música que nós cantamos, Oceanos, e mexe comigo. Principalmente aquela parte em que diz mergulhar na sua presença. Nós podemos ficar na presença de Deus, onde não somente há santidade, mas também há segurança. Jesus disse uma coisa em tempos de crise para a sua nação, Israel. Havia uma crise social, uma crise política, uma crise de identidade. Havia sofrimento, dor, havia humilhação e vergonha. O povo judeu foi sempre muito cioso da sua honra, da sua nacionalidade. Por isso é que eles são espalhados por todas as partes do mundo, mas mantêm a sua cultura, mantêm a sua religião, não se misturam. E eles estavam a viver sobrecarregados com pesados impostos de Roma, humilhados diariamente.
E Jesus fala à nação, fala à cidade de Jerusalém. E a certa altura ele diz: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos como a galinha os pintos debaixo das asas, e isto é segurança, mas tu não quiseste, eu quis ajuntar, eu quis proteger. Os pintos debaixo das asas da sua mãe galinha estão seguros. Eu li algo aqui há uns anos atrás, que um homem, quando passava pelos escombros queimados da sua casa, onde tudo estava reduzido a cinzas, ele passou pelo lugar que tinha sido o galinheiro e viu uma galinha carbonizada. Tocou-lhe. E debaixo daquela galinha carbonizada saíram pintos ilesos. A mãe protegeu-os ali. Num sofrimento terrível, mas aguentou firme para que os seus pintos, para que os seus filhos não fossem queimados. E Jesus diz que uma galinha junta os pintos debaixo das asas, assim eu quis proteger-te, mas tu não quiseste. A pergunta que nós fazemos é esta: quem é que hoje quer refugiar-se em Cristo, que é um lugar seguro? Ainda hoje, a palavra de Deus nos relembra que há uma casa que pode ser construída sobre a rocha. E vêm as tempestades, os ventos, e a casa permanece de pé. E de que é que nos fala essa casa construída sobre a rocha? Jesus explica e diz: aquele que escuta e pratica as minhas palavras é como o homem que construiu a casa sobre a rocha. É tempo de escutarmos e de praticarmos as suas palavras. E aí encontraremos segurança. Em relação ao presente, não estamos sós, Deus é por nós. Em relação ao futuro, nós estaremos com Ele. Mas eu procurei e pensei num versículo que ainda reforçasse esta ideia de segurança que nós temos em Cristo. E encontrei-os. É João capítulo 10. E ali Jesus diz, no capítulo 10, versículos 27, ele disse assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço. E elas me seguem. E eu lhes dou vida eterna, jamais perecerão. E ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo. E da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Então Jesus diz: aquele que está na minha mão e na mão de meu Pai, ali ele está em segurança e ninguém pode tirar, ninguém pode arrebatar. Tantas e tantas vezes nós nos esquecemos disto. Sentimos-nos órfãos, abandonados, entregues à nossa sorte. Não é verdade. A única condição que há aqui é nós sermos das suas ovelhas, porque Jesus diz: as minhas ovelhas são essas que estão nas minhas mãos, que eu as conheço, estão nas minhas mãos, estão nas mãos de meu Pai e ninguém pode arrebatar. São as minhas ovelhas. Isto não é para todos, é para aqueles que têm Jesus como o seu pastor, o pastor das suas almas. O profeta Isaías, ele profetizou que o Messias que havia de vir seria o Redentor, Deus forte, maravilhoso conselheiro, príncipe da paz, Pai da eternidade. Mas também disse outra coisa: ele será o pastor, e como pastor ele vai apacentar as suas ovelhas, e nós acrescentamos, vai cuidar delas e mantê-las seguras. O apóstolo Pedro refere-se ao Senhor Jesus como o grande pastor das ovelhas. E o que é que temos a ganhar? Tudo. O que é que temos a perder? Tudo. Se não formos a Ele, a este lugar seguro. Ele falou acerca deste aspecto. Ele disse para nós
portanto, por outras palavras, para não recearmos nos refugiar nele. Ele disse, eu sou pastor, sim, mas ele acrescentou, eu sou o bom pastor. E depois ele justificou, dizendo, eu sou o bom pastor, porque o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. É a galinha que fica ali a proteger os pintos, mesmo quando as chamas estão à volta. Ele é bom e por isso nós não devemos de ter medo de nos refugiarmos nele. Ao seu falar, milhões de galáxias passaram a existir. E não vai cuidar daqueles que ele prometeu cuidar. O inimigo vem, o lobo vem e ele deixa que ele leve as ovelhas. Não. E se alguma ovelha por vontade própria se afastar, ele vai à procura dessa ovelha ainda hoje para trazê-la de volta para o seu redil, para um lugar de segurança. Quem é que costuma fugir? Aquele que é mercenário. Eu se vos contasse algumas experiências que tive quando eu era apicultor, iria provocar riso, sem dúvida. Estou-me a lembrar de algumas, já me apetece rir. Mas também aprendi algumas lições. Elas às vezes portavam-se mal comigo. Picavam. Eu estava preparado para a guerra. Às vezes chegava a casa com as costas completamente cravadas. De ferrões da abelha. E eu vivi situações em que aqueles que estavam comigo fugiram. Pudera. Se elas não fossem minhas, eu também teria fugido. Mas eu aguentei firme. Porquê? Porque eram as minhas abelhas. Então Jesus diz, as minhas ovelhas, e ele não fugirá quando vem um lobo. Não é mercenário. No Getsemane ele não fugiu. Na cruz ele não desistiu. Ele ficou até ao fim. Ele ficou até ao fim para ser possível ter um rebanho do qual nós poderemos ser suas ovelhas. E as minhas ovelhas, diz ele, ouvem a minha voz e me seguem. Estão nas minhas mãos, nas mãos do meu Pai, e ninguém as arrebatará. Lugar de segurança. Então, como crentes, como discípulos do Senhor Jesus, temos isto. E não é pouco. Finalizo com um versículo que o apóstolo Pedro escreveu no capítulo 2, versículo 15, que diz assim: (2, 25). Porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora, porém, vos converteste ao pastor e bispo da vossa alma. Estáveis desgarrados, mas vos converteste a quem? A uma religião? A uma filosofia? A certos conceitos religiosos? Não. Vós vos converteste ao pastor da vossa alma. E se nós nos convertemos ao pastor, nós então passamos a ser ovelhas do seu pasto. Então nós tornamos-nos ovelhas do rebanho de Deus através da conversão. Não há outra maneira, reparem, outrora estavais desgarrados como ovelhas, cada um seguindo o seu próprio caminho, pensando à sua maneira, apoiando-se no seu próprio entendimento. Vós outrora estavais desgarrados, estavais longe. Porém, vós vos converteste ao pastor. Vos converteste. Conversão.
A conversão implica duas coisas. Implica arrependimento e implica fé. Sem estas duas coisas não pode haver conversão. O arrependimento é nós reconhecermos que falhamos e estamos falidos. E que não temos recursos próprios para sermos salvos, nem há merecimento próprio. Falhamos o alvo. Estamos em transgressão. E os nossos pecados nos distanciam de Deus. E nós ficamos conscientes disto. E isto é coisa grave, é coisa séria. Se continuarmos assim, isto vai nos manter afastados de Deus por toda a eternidade. E não seremos contados como ovelhas do seu pasto. Mas quando nós reconhecemos isto e vemos que há suprimento em Cristo, que há suficiência na sua pessoa e na sua obra, e que o sangue que Ele derramou na cruz nos purifica de todo o pecado, nós convertemos-nos, crendo assim ao pastor e bispo da nossa alma. E passamos a ser ovelhas do seu rebanho. E Jesus diz, e as minhas ovelhas, nas minhas mãos e nas mãos do meu Pai, estão seguras. Amém? Estão seguras. E quando o medo vier, a dúvida, a incompreensão de certas coisas, os porquês que se levantam e nós não temos resposta, e quando procuramos noutras pessoas, percebemos que eles também não têm. Então há um lugar para o qual nós podemos correr. A sombra do Senhor Onipotente. Encontramos refúgio ali. E até podemos dizer, Senhor, cobre-me debaixo das tuas asas. E ali eu estarei seguro. Amém? Porque nós já nos convertemos ao pastor e bispo da nossa alma. Amém?